Super-Homem 113 foi publicado aqui em novembro de 1993, que foi o mês que Abril lançou a morte do Super-Homem. E por isso que ela tascou aqui na capa muito próximo da morte, apesar das histórias não terem nada a ver com a morte do Super-Homem. Essa revista ela abre com o final desse arco perdido no tempo, onde os Homens Lineares, que é uma espécie de organização de viajantes do tempo, um desses Homens Lineares acaba fazendo o Super-Homem viajar por várias eras, e no fim ele tem que evitar que desses membros dos Homens Lineares exploda a Lua do século 30. E o interessante é que no final ele não consegue. Realmente a Lua do século 30 vai ser explodida, e é esse evento que acaba mandando o Super-Homem de volta para o século 20. Aí vai ter um texto onde Abril comenta, né, que todas essas histórias são muito ligadas ao final de Armageddon 2001, e que esse mês eles iam lançar a morte do Super-Homem, onde os leitores iam encontrar uma Liga da Justiça diferente, outras coisas assim, porque essa edição é uma janela para o futuro, que Abril tá fazendo para trazer a morte do Super-Homem antes. Vai ter também uma sessão de cartas, muitas perguntas sobre Armageddon e tal. A história seguinte continua com essa trama dos Homens Lineares. Essa história da capa aqui, onde a Lois e o Super-Homem estão num encontro, num jantar, e surge uma emergência e o Super-Homem deixa a Lois sozinha no restaurante. Ela fica puta e perguntando, bom, será que esse relacionamento tem futuro? Aí uma mulher dos Homens Lineares fica com pena tal, e faz com que o tempo passe mais devagar quando o Super-Homem e a Lois finalmente conseguem ficar sozinhos para discutir a relação tal. Sim, uma história, essa aqui não vai ter muita ação, mas é interessante para mostrar como que estava o momento, a vida dos dois. Aí a seguinte é ainda mais ligada aos Homens Lineares, porque vai ter a presença do Tempus, e tem uma espécie de gerador cronológico, alguma coisa assim que ia causar uma grande explosão em Metrópolis. Aí os Homens Lineares eles extraem esse gerador pouco antes de explodir, para analisar a situação, que eles estavam detectando uma distorção temporal, e leva o Super-Homem junto. Só que daí o Tempus aproveita e pega uma carona e vai até a base dos Homens Lineares, porque o Tempus ele vê o futuro e percebe que essa explosão que ia matar os pais dele no final do século 20. Aí nessa história os Homens Lineares querem deixar o gerador explodir de qualquer jeito, tal, porque faz parte da história. Com Tempus não, eu vou evitar isso. Ele rouba um dos braceletes lá dos Homens Lineares e usa isso para evitar a explosão. E no fim é revelado que esse membro do Homens Lineares que usa o capuz é na verdade uma outra versão do Tempus, de uma linha, justamente dessa linha temporal onde os pais dele são salvos. Então eu gosto bastante de todas essas histórias dos Homens Lineares. Eu não sei como que ficou na cronologia da DC, provavelmente esquecida, não é usada agora. Mas e outra coisa que eu também gosto bastante dessa edição é que ela é muito lembra todo aquele momento da morte do Super-Homem, que foi bastante falado na época, tal. Foi um acontecimento assim, de quadrinhos bem legal.